Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2023 do fundo SARI 11, que acabou de sair aí hoje no dia 30 de junho. Então a gente vai ver aí qual foi a performance do fundo nesse último mês aí de maio, tá? Inclusive até os proventos de junho já saíram, né? O relatório saiu um pouquinho atrasado esse mês, mas a gente vai ver aqui quais são as novidades, inclusive os fatos relevantes que saíram aí nesses últimos dias referente, né, algumas vacâncias aí em relação ao portfólio do WT Morumbi. Então fique conosco para você se informar, tá bom? Então se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, é tudo muito importante para a gente, é tudo de graça também. E eu vou deixar esse relatório aqui na descrição do vídeo, você baixar, fazer uma leitura aí também, mais apurada, né? E também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância. Vamos lá então. Relatório gerencial do SARI 11, relatório de maio. Então, para quem não sabe, o fundo SARI 11 é um fundo, né, de tijolo que investe em imóveis comerciais do setor de logística e de lajes corporativas. Hoje, a principal aí, receita do fundo vem das lajes corporativas, né, é um fundo, vamos dizer assim, híbrido de tijolo, né? Investe em lajes e no ramo logístico também nos estados de São Paulo e no Rio de Janeiro. A princípio, o fundo só tem imóveis em São Paulo, tá? Bom, rentabilidade do fundo, ele fala aqui sobre o valor de mercado, fechou maio a 66,80. Estava sendo negociado a 64, 65 aí também nesse final de junho, tá? Mas provavelmente em junho aí vai ter uma queda mais relevante por conta de alguns anúncios aí em relação à saída de inquilinos. Então fique conosco para você saber. Rendimento último distribuído pago no dia 15 de julho foi de 60 centavos, provavelmente. Ainda não vi os proventos que já saíram aí no mercado, mas provavelmente vai pagar o mesmo provento. E o patrimônio líquido do fundo é 870 milhões de reais. Né? É um fundo que tem mais de 1 bilhão em ativos, só que a alavancagem que o fundo tem faz com que o patrimônio líquido aí caia, porque ele tem aí uma dívida, patrimônio de terceiros, né, que financia o imóvel do WT Morumbi. Fundo que tem aí 42.273 cotistas. Eu sou um desses cotistas. Tem aí lá o SARI 11 aí como fundo de tijolo. Representa em torno aí de 4% da minha carteira de FIIs. Né? Em torno aí de 4 a 5% da minha carteira de FIIs. E é um fundo que tem desde dezembro de 2019. Começou um pouquinho antes da pandemia. Né? Então indo aí para o quarto ano de existência. Taxa de administração e gestão 1,25% e não tem taxa de performance. Mais para baixo a gente vê como os comentários, comentários aqui do gestor. Então a gente vai ver aqui mais para baixo algumas informações. Ele fala que ele distribui então 60 centavos, representa 11,3% de dividend yield analisado, considerando o valor da cota 66,80 e o fundo ainda tem um resultado acumulado não distribuído de 69 centavos por cota, que ele sempre fala aqui, né? Essa frase é padrão, vai ser distribuído gradativamente, assim que parte das áreas disponíveis para locação sejam ocupadas. Então, tipo uma bolsa aí de segurança, né? Um colchão que o fundo fez aí durante um período, né? E que mantém aí para qualquer tipo de eventualidade. Quanto ao portfólio de imóveis, ele fala aqui sobre algumas negociações no WT Morumbi, prazo de locação, renegociação de expansão, né, e nova locação, mas o que houve foi algumas saídas. Né, e eu vou mostrar para vocês aqui, dentro de fatos relevantes aqui do SARI 11, vou mostrar aqui para vocês. Então esse aqui é o fato relevante soltado aí, que foi publicado no último... Hoje, na verdade, dia 30, onde foi dia 29, que foi lá do HAAA, o fundo ele detém 75% de participação no WT Morumbi, né? E aqui a gente verifica que o inquilino anunciou então a entrega, a rescisão antecipada de 3 conjuntos, né? A gente verifica aqui 3 unidades, representando mais de 3.200 metros quadrados, um que vai ser entregue no dia 1º de novembro, e outro que parte dele aí foi prorrogado e vai ser entregue no dia 12 de março de 2024. O fundo detém então 75% e as 3 unidades correspondem a 2.459 metros quadrados. Tá? O impacto na saída desse inquilino vai ser em torno de 5 centavos aí na distribuição,
né? Porque o fundo vai, né, vai ter o custo de novo aí do imóvel, né? IPTU, condomínio, luz, energia, né? Tudo que corresponde aí à manutenção do imóvel vago, né? E a evolução, na evolução da vacância da representação que o fundo tem, no WT Morumbi vai ser de 19,8% e no total do fundo vai ser de 17,5%. Isso pode gerar então aí queda nos valores das cotas no mercado, tá? E aqui ele não citou qual foi o inquilino que entregou, mas pelo fato relevante do WAAA, que é esse daqui, ele anuncia, é a Brookfield Brasil Asset Management, a Brookfield Brasil. Então, o fundo representava uma parcela bem grande aí, por exemplo, do SARI 11, né? Então, vai entregar essas unidades aqui, né? E por exemplo, lá no WT Morumbi vai ter um impacto também, no HAAA vai ter um impacto de 4 centavos também na distribuição do fundo, né? E aí a gente verifica aqui que o impacto da vacância no WT Morumbi vai ser de 33,4%. E no fundo, a HAAA vai ser de 25,8%, né? Então, desses 33% de vacância, né, 25% aí está alocado no HAAA, tá? Então, parte 3 quartos pertence então ao SARI 11 e os outros 1/4 pertence ao WAAA, ao HAA11, fundo também de Lajes. Bom, vamos voltar lá para o relatório então. Esse é um fato subsequente, não está no relatório aqui do SARI 11, né? Então essa entrega aí da Brookfield, né? Provavelmente é parcial, não é total, porque ela tem uma representação bem grande aqui na receita do fundo. A gente vai ver um pouquinho mais para baixo. E a gente verifica também algumas informações que a gente já viu, né? Então, ele fala aqui sobre as multas de locatários que desocuparam o imóvel, né? Que fez o fundo que acumulasse aí 69 centavos de valor acumulado, expectativa de rendimento mensal para o primeiro semestre, então provavelmente vai repetir esses 60 centavos em junho. E se tiver aquela queda de 5 centavos por cota, vai acontecer a partir da entrega, lá em novembro, né? A partir da entrega, então, do imóvel pela Brookfield, né? Provavelmente esse impacto vai ser só a partir de maio, e o impacto total dos 5 centavos por cota vai ser só a partir de março, quando vai ter a entrega do terceiro conjunto. Bom, aqui a gente verifica que em 31 de maio, então, o fundo fechou a 66,80, valorização de 13,3% e 29% abaixo do seu valor patrimonial. Então, o fundo está quase 30% ainda, como a gente fala, né? 30% descontado. Na teoria, né? Não sabe se realmente está precificado a esse preço aí, né? Provavelmente é o que ele vale realmente no momento. E o número de cotistas segue aumentando, aumentou 6,6% com relação ao fechamento de abril. Ó. Abril para maio aumentou então mais 6% a quantidade de investidores no SARI 11. Aqui a gente verifica dentro da participação de cada ativo, o WT Morumbi tem uma participação mais relevante, e a gente verifica como na receita recebida do fundo, como tem uma participação relevante a Brookfield Group. Então, provavelmente entregando apenas parte, né, do que ela ocupa, porque senão o impacto na receita aqui do fundo seria um pouco maior, né? A gente verifica que tem uma concentração principal mais relevante nessa empresa que entregou então parte dos seus imóveis. Aqui a gente verifica também a participação de cada imóvel, que não teve alterações em relação ao último relatório, tá? Provavelmente a partir da entrega da parte desses imóveis da Brookfield vai ter um impacto aqui nesses percentuais mais para frente. Dentro do histórico de vacância, então, atualmente aqui no fechamento de maio, o fundo está com 88,7% de ocupação. Após as entregas daqueles conjuntos aí que a gente citou anteriormente, né, a partir de novembro e março, aí sim, aqui o percentual vai chegar próximo aqui aos 80% de ocupação. No galpão logístico, tudo 100% ocupado, né? A gente verifica também aqui que o principal indexador dos contratos é o IGPM, que está negativo, inclusive, né? Então pode inclusive ter reduções aí em relação ao valor contratual se ele tiver essa previsão de ajuste de inflação, de deflação, né? E no vencimento dos contratos de locação, a maioria vence em 2027, quase 60% vence em 2027, né? Daqui então a 5 anos.
e as revisionais acontecem 52% agora em 2023. Aqui é a estrutura dos ativos do fundo, então ele tem uma participação no WT Morumbi através do FITM, não conheço esse fundo, né? Mas é o fundo então que através aí do CRI WT Morumbi, né, adquiriu esse imóvel, né, e 75% pertence ao SARI 11. Então por isso que o impacto lá é parcial, mas tem um impacto relevante dentro do WT Morumbi, né? Como eu falei, é um fundo bilionário, tá? Que tem mais de 1,2 bi em ativos. A gente verifica aqui, um fundo bilionário, só que as obrigações do fundo, inclusive o principal que é o CRI, faz com que o patrimônio líquido caia para em torno de 870 milhões de reais, porque por utilizações de recursos de terceiros. E aqui a especificação então numérica, né, de cada imóvel, quanto eles valem. A gente vê como tem uma relevância enorme aqui o WT Morumbi, né, em relação ao valor do fundo. E mais para baixo a gente verifica, né, a alavancagem aqui, as informações, né, quanto está hoje o saldo devedor do fundo em relação ao CRI-WT, 310 milhões de reais praticamente aqui de saldo devedor. E dentro dos resultados, a gente verifica aqui 5,7 milhões em aluguéis, né, então praticamente aí muito parecido com o que está nos meses anteriores, só que menor um pouquinho, né? Aqui dentro da receita com FIIs, que ele tem na carteira, os FIIs de CRI, que ele tem na carteira 1.590.000. E renda fixa, onde está o caixa do fundo aplicado, como a gente verifica, também está um pouquinho alto, né? Como a gente verifica. Pega aí todo esse percentual que está sendo pago aí em relação à Selic, né? Então, ativos de liquidez aí do fundo tendo uma rentabilidade interessante também. E a despesa do fundo, 2,2 bilhões, principal despesa é a despesa dos serviços da dívida exatamente desse CRI aqui. E o fundo teve o resultado então, de 5,7 milhões, distribuiu 5,4 milhões, então distribuiu menos inclusive do que os seus resultados, né? Então o fundo aí reservando um pouquinho mais de saldo, né? Já prevendo aí então provavelmente esse impacto que vai ter essas desocupações aí a princípio, né? E o fundo reduziu então a sua distribuição para 60 centavos já em maio e vai repetir provavelmente essa mesma para junho. Dentro da rentabilidade em comparação aí fixa, a gente vê que o SARI 11 está abaixo, né, da rentabilidade do IFIX. E dentro da rentabilidade em relação às negociações, a gente verifica que o fundo negociou quase 38 milhões de reais no mês de maio, média diária de 1,7 milhões. E nos últimos 3 meses a liquidez diária está com uma média de quase 1,5 milhão de reais. E mais para baixo aqui na evolução dos cotistas, a gente verifica que o fundo saiu então de 39.600 para 42.200 de abril para maio. Segue aí a escada, né, de alta na base de cotistas, então novos cotistas entrando aí para o SARI 11. Aqui as localizações, nada mudou, né, em relação aos relatórios anteriores, todos os imóveis estão em São Paulo, esses são as duas lajes corporativas, né, do fundo. Então, atualmente aqui o WT Morumbi fechou maio a 12,8% de vacância, que vai aumentar, a gente já falou aqui nos fatos relevantes, né? E aqui é o portfólio de logística, então também ambos no estado de São Paulo, em Santo André e outro em Barueri, não estão com vacância, são monoinquilinos inclusive. E aqui os ativos aí, os FIIs que ele tem na carteira, FIIs de CRI, conhecidos aqui da gente, né? Então o BTC inclusive foi o último relatório que saiu, né? E aqui também a gente tem aqui o Mauá Recebíveis, o KNSC, o KNP, KNHY, inclusive fundos que só investidores profissionais conseguem investir, então pegar um pouquinho também, né? Através do SARI 11. Então 78% imóveis, 17% FII e o restante aí é o caixa do fundo. E é isso, relatório gerencial do SARI 11. Se você gostou do vídeo, então deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do fundo. Como eu falei, eu sou cotista, representa em torno de 4 a 5% da minha carteira, né? E particularmente eu gosto do fundo, mas tem esses percalços aí, né? Acontece essas rescisões contratuais aí, né, que é momentâneo, a gente sabe, o imóvel é bom, né? O WT Morumbi é um imóvel de classe alta, né, para empresas de grande porte, inclusive classe alta,
lá no Morumbi, também é um bairro lá de classe alta em São Paulo, né? Então, provavelmente aí né, as retomadas, as alocações novamente, o fundo vai conseguir reverter essas alocações aí, né? Isso acontece, isso é entrada e saída de inquilino, é o que acontece, mas a gente que investe por longo prazo aí tem que pegar fundos com bons imóveis, tá bom? E é isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.